pessoal! Vocês devem estar sabendo que o Kindle Unlimited entrou em promoção de novo. Você assina por 3 meses e paga apenas R$ 1,99. É uma ótima oportunidade de conhecer esse serviço de assinatura do Kindle, da Amazon, e aproveitar para colocar umas leituras em dia. Então eu quis vir aqui indicar algumas leituras para vocês fazerem no Kindle Unlimited. Vamos lá! A minha primeira indicação de leitura é Lobo de Rua, da autora nacional Jana Bianchi. Esse também foi o primeiro e-book que eu li na vida, já faz algum tempinho, e eu li no aplicativo Kindle para celular. É uma história bastante curtinha, tem em média ali 100 páginas, se eu não estou muito enganada, e nele a gente vai acompanhar um adolescente que mora nas ruas da cidade de São Paulo, e ele acaba sendo infectado então pela licantropia. E sem saber o que está acontecendo com ele, sem entender por que ele tem acordado com sangue e também com lembranças que não são dele, ele acaba indo parar numa espécie de abrigo e lá ele encontra um lobo mais velho que vai contar para ele como que é ser um lobo, ser um lobisomem na cidade de São Paulo. A escrita da Jana é bastante fluida e é um tanto cruel. É um livro que eu gosto de pensar que se os lobisomens existissem, ele iria retratar bem essa realidade. A minha segunda indicação de leitura é um conto que eu li até que acho que mês passado, se eu não estou muito enganada, que é A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres. É de autora nacional também. E aqui a gente vai acompanhar uma senhora que tem lá os seus 80 anos e de repente ela recebe uma caixa no correio que estava perdida há 60 anos. E nessa caixa há 3 itens mágicos: uma bússola, uma faca e um livro. E através desses itens mágicos que ela recebeu de uma tia dela que faleceu há 60 anos, ela acaba se tornando então uma feiticeira. É um conto bem rápido de ser lido, tem uma escrita bem fluida, é um conto divertido e é bem legal acompanhar uma senhora que dedicou sua vida aos filhos, ao marido, é cristã e de repente se vê capaz de fazer feitiçaria. A minha próxima indicação é O Código Élfico, do Leonel Caldela. Eu costumo dizer que essa foi a minha melhor leitura de 2013. Aqui a gente vai acompanhar então uma jovem que é filha de um serial killer. Ela está morando atualmente nos Estados Unidos, só que ela acaba sendo forçada a voltar para o Brasil e sem ter para onde ir aqui no Brasil, ela acaba precisando morar na velha casa da família, na cidade onde, infelizmente, todo mundo sabe que o pai dela matou inúmeras crianças e mulheres. Em paralelo a isso, a gente acompanha um elfo criado em laboratório. Os dois vão acabar se unindo aí para combater uma possível guerra entre elfos e seres humanos. A minha quarta dica de leitura é Serafina, a garota com coração de dragão. E aqui a gente vai acompanhar a Serafina. Ela, se eu não me engano, é tutora de música, estudante de música, não me lembro muito bem, da universidade da cidade onde ela mora. Só que ela tem um grande segredo. Ela é mestiça de dragão e ser humano. Aqui nessa história houve uma grande guerra entre dragões e seres humanos. Os seres humanos ganharam e os dragões eles foram obrigados a mudar de forma física. Atualmente todos os dragões conhecidos eles têm que se transformar em seres humanos, apesar deles manterem alguns dons, algumas características de dragão assim. E mestiços são considerados verdadeiras aberrações, tanto por parte dos dragões como por parte dos seres humanos. Porque apesar de eles terem aprendido a conviver, eles não aceitam relação interracial. E a mãe da Serafina é então uma dragonesa, dragoa, não sei como se diz o feminino de dragão. E o pai dela é um ser humano, ela tem algumas escamas pelo corpo e também algumas habilidades específicas. Esse livro é o primeiro de uma duologia, o segundo chama-se Sangue de Dragão. Os dois foram relançados pela editora Jangada, se eu não estou muito enganado, ano passado, com capa nova. Tá com uma capa bem bonitinha. Eu já li o segundo livro também, tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. A minha quinta indicação de leitura é nacional também e é Os Cavaleiros do Inverno, da Cecília Reis. Aqui a gente vai acompanhar uma jovem que acaba de descobrir que a mãe faleceu e como se não bastasse isso, ela se vê de repente cercada de uma espécie de demônios de uma corte real.
e ela descobre que ela é, na verdade, cogitada para assumir o trono da rainha. Foi uma fantasia que me encantou demais. Cília escreve de uma maneira muito delicada. É uma história bastante peculiar. Eu nunca vi nada assim nesse âmbito da fantasia de demônios com reis e rainhas e poderes diferentes. Eu curti bastante. A minha sexta indicação, eu acho que é o livro mais famoso dessa lista, que é Eragon, o primeiro livro da série do ciclo da herança. E se você não sabe nada de Eragon, aqui a gente vai acompanhar o adolescente Eragon, que acabou de entrar na floresta e encontrou uma pedra azul muito bonita. Ele leva pra casa, só que essa pedra, na verdade, é um ovo de dragão. E como esse dragão que tá lá dentro escolheu Eragon pra ser o seu montador? Parceiro? Eu esqueci como é que chama o nome agora que eles dão pra quem monta o dragão. Esqueci totalmente, gente. Deu branco. A Serafina acaba nascendo, então, nas mãos do Eragon. E ele vai precisar aprender a lidar com ela, com as suas novas habilidades e também com um rei tirano e maléfico. A minha sétima indicação de leitura é, então, A Batalha de Argos, primeiro livro da série Os Dragões de Titânia, do Renato Rodrigues. E aqui a gente vai acompanhar um grupo que acaba se juntando depois de algumas situações específicas para lutar contra um governador um tanto ditador. A escrita do Renato é bastante fluida, a história tem algumas pegadas bastante cômicas e acaba deixando a leitura bastante leve e divertida. A minha oitava indicação de leitura é Drácula Apaixonado. Faz muito tempo que eu li esse livro e eu lembro que eu curti demais a leitura até um determinado ponto. Mas, como eu não posso falar pra vocês, porque seria spoiler, então eu vou falar só a parte do início, que foi a parte que eu mais curti. Aqui a gente vai acompanhar uma jovem que acaba sendo objeto de fixação de um ser sobrenatural noturno que envolve ela em um misto de prazer sexual, carnal e psicológico. E vai perseguindo ela, e nisso tudo a gente vai se sentindo bastante curioso para saber como é que vai ser o desfecho da história, como é que vai ser o desenrolar dessa história. Como eu falei, tem uma pegada bastante sombria ali. Que eu me lembre, não há cenas de sexo explícito, mas faz tempo que eu li esse livro, então pode ser que eu esteja enganada, não me recordo muito bem. É uma história de época e eu tenho certeza que vai agradar muita gente que gosta de romances de época, que gosta dessas histórias com uma pegada um pouco mais de fantasia também. A nona indicação de leitura é Lobos Não Choram, o primeiro livro da série Alpha e Ômega. Eu ando falando bastante desses livros aqui no canal, eu terminei de ler a trilogia, que há disponível aqui no Brasil recentemente, e eu não me canso de falar que eu curto demais a dinâmica do casal principal. Aqui a gente vai acompanhar a Ana e o Charles. Eles acabaram de se encontrar, de se conhecer, só que o espírito animal, o lobo do Charles, escolheu o lobo da Ana como parceiro e vice-versa. E eles precisam aprender a lidar com essa escolha e também precisam se conhecer para se completar como casal. Eles precisam que uma ligação mágica aconteça entre eles. E em paralelo a isso, há uma bruxa que está perseguindo Charles e ela quer vingança contra o pai do Charles. Aqui na história, a alcateia do Charles, ela é a alcateia, o grupo, enfim, mais forte ali do país em que eles vivem. E o pai do Charles, ele é tido como o alfa dos alfas. Ele é muito rico, muito poderoso e muito antigo. Ela é uma fantasia urbana, ela vai se passar ali nos Estados Unidos, a gente vai ver a interação entre seres humanos. E aqui nesse primeiro livro, além de ter que tentar fazer essa ligação funcionar, lidar com essa bruxa que quer vingança, há também o fato de que a Ana, ela estava anteriormente em uma alcateia que abusava psicologicamente e sexualmente dela. Então o Charles, ele vai ter que ter um cuidado redobrado com essa parceira para ela aprender a confiar nele. A minha décima e penúltima indicação é Os Mistérios de Vartia, o primeiro livro, que se chama A Profecia de Mídria, da autora nacional Denise Fleiban.
Eu gosto muito da escrita da Denise, eu curti demais esse primeiro e o segundo livro da trilogia, né, Os Mistérios de Varta. Ainda não tive a oportunidade de finalizar a trilogia, mas eu quero assim que possível. E aqui a gente vai acompanhar a nossa jovem protagonista precisando fazer uma jornada, uma aventura de autodescoberta, conhecimento e aprendizagem, porque há uma bruxa presa que tá para se libertar e talvez ela seja a única que possa lidar com essa bruxa. A Denise criou um mundo extremamente vasto com criaturas bastante curiosas e diferentes assim do que eu já tinha visto da literatura, né? Para quem tá acostumado com dragão e elfo. A personagem principal ela é bastante teimosa e turrona. E a dinâmica entre ela e os companheiros de viagem dela, que são responsáveis pela educação mágica dela, é bastante divertida. A minha, então, última indicação de leitura para vocês fazerem no Kindle Unlimited é O Clã dos Magos, o primeiro livro da trilogia do Mago Negro da Trudy Canavan. Faz bastante tempo que eu li esse livro. Na verdade, quase todos os livros aqui que eu tenho indicado para vocês são livros que eu li há bastante tempo. E por isso, às vezes eu não lembro exatamente de detalhes da história, mas eu tô tentando dar uma catada aqui na minha cabeça geral pra contar pra vocês e quem sabe incentivar vocês a lerem também. E O Clã dos Magos foi um livro que eu comprei pela capa e eu curti demais a leitura. Ele tem sim um início arrastado, possivelmente se vocês já ouviram falar desse livro, vocês também já ouviram falar disso. Porque aqui a gente vai acompanhar a Sônia, que é uma jovem moradora da favela ali do mundo deles. E todo ano acontece uma espécie de expurgo. Os magos, eles se juntam para expulsar do centro da cidade todas aquelas pessoas que são consideradas pobres. Se você não tem dinheiro, você não tem direito de morar ali na cidade, você tem que morar na favela. E a cidade ela é cercada por muros que impede que as pessoas pobres adentrem e também tenham outras possibilidades de vida. E durante esse expurgo, as pessoas que são contra, óbvio, elas se revoltam contra os magos e elas tentam jogar pedras e frutas velhas, verduras velhas nele. Só que eles criam uma barreira mágica que impede que eles sejam atingidos por isso. Só que então a Sônia joga uma pedra e a pedra passa pela barreira e acerta a cabeça de um mago. A Sônia então acaba descobrindo que ela é uma maga. Nesse universo, os pobres não têm vez. Nem mago eles podem ser, eles não têm direito à magia, eles não têm direito a poder, porque aqueles que estão no poder, os reis, rainhas, governadores, eles não querem que as pessoas que são prejudicadas por esse sistema de governo tenham poder para revidar contra eles. Então, só os ricos têm direito a serem magos, só os ricos têm poder, só os ricos podem estudar magia. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Aproveitem também para indicar alguns livros no Limite aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar bastante de saber. Eu ainda tenho 2 meses e meio de assinatura e eu pretendo aproveitar bem esses meses. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, isso é muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo! Até a próxima!